Sou Marion Siegel. Você ouviu falar de Judith Heisman, essa americana que há mais de 40 anos luta contra os pedocrimínios e seu apoio. Sua luta é essencialmente a proteção das crianças contra uma sexualização que agora encontramos em todos os programas educacionais do mundo. Foi analisando as publicações oficiais de Alfred Kinsey, pai da Revolução Sexual, que ela descobriu sobre quais fraudes monstruosas se elaborou o fim da a invasão pornográfica e, no final, a destruição da família e da infância, que vemos se desenrolar diante de nossos olhos. 2 de seus livros estão agora disponíveis em francês, Kinsey Sexual e a Subversão Sexual, nascida do relatório Kinsey, que você encontrará na internet. Há cerca de um mês, ela me enviou um estudo de cerca de 100 páginas para ser publicado, que 4 voluntários aceitaram traduzir e que você encontrará em Aqui está. Os defensores do bom Dr. Kinsey fizeram acreditar que as observações que ele fez sobre as crianças, e que desde então são usadas para afirmar que elas têm direito a uma vida sexual, eram simples entrevistas feitas durante encontros, onde ele era recebido. Eu desenho um boneco. Mostre-me como sabemos se é um menino ou uma menina. A realidade foi outra. Centenas de crianças, algumas com apenas alguns meses, foram amarradas. Seus choros, seus gritos e seus desmaios foram qualificados de orgasmos. Kinsey usou para suas sessões abomináveis os serviços de um pedófilo notório, um certo Rex King, e essas sessões de violação ser verdadeiros perversos. Pudiamente, Kinsey qualificou as violações de contato, os violadores de parceiros e o pedosadista que liderava a dança de especialistas em sexualidade juvenil. Mas a realidade é que essas experiências criminosas servem hoje ainda de referência para as grandes agências da ONU para nos vender a sexualização das crianças e a mentira recorrente que diz as crianças estão sexualmente despertas desde o nascimento. Não há dúvida, ao ler atentamente os relatórios de Kinsey, que os orgasmos que ele afirma ter detectado se assemelham mais a reações de terror, a convulsões, ou mesmo a crises de epilepsia, que podem ter sido desencadeadas. Não há dúvida também de que um medo intenso pode desencadear reações fisiológicas análogas às da excitação sexual. Um observador normalmente constituído pode confundir uma crise de epilepsia com um orgasmo, choros, gritos e tentativas de fuga com uma subida de prazer? Kinsey, sadomasoquista ele mesmo, não sabe. E são as conclusões desse doente que servem de A realidade está diante de nossos olhos. Centenas de crianças cativas foram torturadas por um maníaco dotado de um membro enorme para fornecer a um falso sábio psicopata dados falsos. De onde vinham essas crianças? Quem eram elas? Como esses criminosos puderam agir assim, impunemente sobre centenas e centenas de crianças, sem nunca serem presos ou processados? De fato, Kinsey participava, e ele teve acesso às crianças observadas nos hospitais Rockland de Nova York e Greyston de Nova Jersey. Públicas, eram amplamente financiadas pelo Instituto Rockefeller e que realizaram suas experiências sob a supervisão da Universidade Columbia. Tratava-se de programas de estudos sobre o funcionamento do cérebro. Rockefeller, no entanto, é comprovado que os pacientes dos quais se alegou querer observar os distúrbios psíquicos eram, na maioria, perfeitamente saudáveis, e que os métodos usados para penetrar em seus cérebros podem simplesmente ser adultos e crianças diagnosticados como agressivos ou hiperativos tiveram o cérebro aberto. Muitos deles foram lobotomizados sem qualquer controle externo. A coisa é tão verdadeira que em 1995 o presidente Clinton reconheceu que em 50 anos 4.000 experiências desse tipo. Como as autoridades puderam encobrir atividades que violavam não apenas o juramento de Hipócrates, mas todas as normas médicas internacionais e até mesmo o Código de Nuremberg, amplamente reconhecido pelos Estados Unidos da América? Sobre essas raças humanas de laboratório, que Kinsey escolheu as presas, de que precisava para essas demonstrações falaciosas, que hoje servem para estabelecer normas de educação sexual. Sobreviventes dessas horrores testemunharam, e é notavelmente pelo incansável trabalho de pesquisa de Karen Wetmore,
que podemos entender o que foi o Programa de Controle Mental, o Mind Control ou MK, realizado pela CIA com a plena cooperação da... Internada aos 13 anos após um estupro, Karen Wetmore reuniu, anos depois, as provas de que realmente foi torturada por profissionais da medicina, que foi isolada, despida, amarrada, que foi submetida ao frio, à privação de sono, e que suas reações foram registradas sob o agrado. Nem seus pais, nem mesmo um juiz foram autorizados a visitá-la. Mas talvez seus esforços tenham conseguido, apesar de tudo, salvar sua vida. Pequeno cemitério adjacente ao hospital. Não há dúvida de que foram esses infelizes que serviram de cobaia para o abominável Kinsey e para o criminoso que lhe serviu. É o mesmo Instituto Rockefeller que financiou outro criminoso disfarçado de sábio, o canadense Donald Ewan Cameron, que, reconhecido em todas as instituições psiquiátricas de seu país, fez experiências em milhares de crianças. Esse amável professor esforçou-se durante anos para apagar as memórias de seus pacientes para substituí-las por outras, e compartilhou o estudo de suas... É inegável que as autoridades cobriram de ponta. Na origem do interesse das autoridades por essas pesquisas, a CIA, desejosa de poder programar os agentes inimigos ou os seus próprios a fazer. Foi na década de 50 que mendigos ou diversos marginais foram sequestrados para experiências horríveis de ingestão de doses massivas de drogas, exposição a temperaturas ou ruído, subornaram prisioneiros para que se submetessem voluntariamente e finalmente recorreram a crianças de 6 a 11 anos, diagnosticadas como esquizofrênicas, a quem foram dadas doses massivas de LSD durante semanas, mas também cereais misturados. Está tudo bem. Era para... É comprovado que muitos hospitais e universidades prestigiados colaboraram com essas... Investigações jornalísticas sérias descobriram que no final da década de 70, as experiências ainda eram realizadas sob outros nomes. O escândalo do Watergate, em 1973, quase fez descobrir o que estava por trás, e muitos arquivos foram destruídos. Este descobrirá rapidamente que o programa de Kinsey era um dos... Cameron e Kinsey recebendo ambos subsídios da CIA para seus trabalhos. A conluio entre a CIA, a Fundação Rockefeller e Kinsey é comprovada, as atividades deste último sendo nada mais nada menos supervisionadas. Entendemos por que nenhum pedido de investigação sobre as atividades de Kinsey jamais... Agora sabemos que os métodos usados pela CIA para fazer os supostos terroristas falarem também foram usados por Kinsey. O que publicamente chamamos de técnicas de interrogatório aprimoradas, que não são adequadas para a tortura não letal, foi usado em mais de 2.000 crianças que caíram. É importante notar que ele usou, com o apoio de uma equipe de acadêmicos que não viram objeção em infligir a crianças o que se infligia a supostos terroristas, incluindo masturbação forçada, mas também golpes, todas agressões que não causam a morte. O escândalo é tão grande que nunca foi objeto de qualquer investigação pública séria. Já está na hora, não? Sabemos desde os anos 90 que jovens com deficiência mental e mulheres grávidas foram submetidas a injeções de ferro radioativo. Enquanto um primeiro artigo do Boston Globe mencionou o número de 23 futuras mamães, parece que elas foram provavelmente... Uma única clínica pré-natal tratou um número totalmente oficial, já que é o do Ministério da Energia, dá uma contagem final de 16.000 homens, mulheres e crianças que foram irradiados entre 1945. Entre 1940 e 1954, uma neuropsiquiatra respeitada de Nova York realizou eletrochoques em centenas de crianças. Pode-se considerar que as operações de suposta mudança de sexo que hoje em dia são feitas em crianças são a continuação dessas experiências que fazem da ciência. O sul da França conheceu em 1950. Essa loucura coletiva foi atribuída a pão envenenado com ergote de centeio, até que se compreendeu que a CIA havia aspergido LSD na pequena cidade de Pont-Saint-Esprit no âmbito... Em todos esses crimes, há conluio entre a CIA e a Fundação Rockefeller.
O objetivo comum de todas essas pesquisas é alcançar uma melhoria da raça humana através do eugenismo para eliminar os mais fracos, mas se livrar dos incapazes não é tarefa fácil. Essas políticas desencadearam as grandes mudanças globais, que hoje vemos a hidra maligna em ação pela inversão de valores, e a globalização. Kinsey foi apenas uma parte desse. O diretor médico da Fundação Rockefeller declarou, cito, foi em 1913 que foi criado o Instituto Tavistock, cujas atividades só serão conhecidas a partir de 1969. Elas consistiram em desenvolver todos os meios de manipular as massas, cujo objetivo, claramente declarado, era destruir a civilização ocidental e criar uma nova. Foi sob os auspícios deste instituto que foi organizado. Após a guerra, a transferência para os Estados Unidos de cientistas alemães, durante a Operação o encontro entre os cientistas da CIA e os da Alemanha nazista, deveria a condição de esconder os do. Demos aos alemães novos nomes, novos passaportes, e os colocamos em instituições controladas. Por sua vez, a Fundação Rockefeller foi suficientemente influente para conseguir colocar seus peões na direção de instituições como Harvard. Deixando na Inglaterra a clínica original, o Instituto Tavistock se transformou na mãe de todos os grupos de reflexão, também chamados de think tank, e foi registrado como organização de caridade. Ela contratou os serviços diretos ou indiretos de nomes que se tornaram prestigiados como Freud, Jung, Bernays ou Adler, e finalmente do escritor Aldous Huxley, que declarou em 1962, cito, estamos desenvolvendo que sempre existiu e provavelmente sempre existirá. Fazer as pessoas amarem sua servidão. É também para fazer entender que seu romance Admirável Mundo Novo não é um pesadelo, mas um programa. Embora ligada à CIA, como vimos, a Fundação Rockefeller havia estendido sua influência tanto em Stalin quanto em Hitler, mesmo após a entrada dos Estados Unidos na guerra. Cofundadora de um instituto psiquiátrico em Munique, em 1925, a Fundação continuou sua colaboração durante toda a guerra em direção a uma nova especialidade, o eugenismo psiquiátrico. Isso é do lado de Stalin. Em 1934 até 1935, a Fundação Rockefeller participou do financiamento de um programa de estudos do cérebro de. Esses trabalhos servirão a partir de 1937 a Alfred Kinsey, defensor declarado do eugenismo positivo, ao qual se somava o eugenismo negativo. Encontramos em Kinsey todos os princípios do programa de engenharia social. Cito. Destruição da religião, incentivo à licença sexual, campanha de esterilização dos incapazes, ou seja, dos mais pobres, a eliminação dos incapazes vai de. Esses amáveis filantropos não pararam por aí, pois contribuíram para criar as grandes agências da ONU, como a Unesco, cuja tarefa fundamental foi assim definida por seu primeiro diretor, Julian Huxley. Cito. A Unesco deve ajudar a emergência de uma cultura mundial única, com sua própria filosofia e seu próprio fundo ideológico. É a primeira vez na história que temos uma estrutura para a unificação mundial e mecanismos para alcançar lá. Julian Huxley era, por sua vez, presidente da Sociedade Eugenista Britânica, membro da Federação Mundial para a Saúde Mental e, acima de tudo, presidente. Vemos como essas lutas das décadas de 40 a 60 são hoje. Encontramos os Rockefellers e seus afiliados na criação do Conselho de Relações Exteriores, CFR, do Instituto Tavistock, das Nações Unidas, do Conselho da População. Enquanto colocam seus peões em todos os lugares, eles aparecem, no entanto, É inútil reprovar os Rockefellers por conspirar. Em 2002, David Rockefeller escreveu: alguns nos qualificam, minha família e eu, de internacionalistas que conspiram com outros em todo o mundo. Se essa é a acusação, sou culpado, e me orgulho disso. Em 1950, James Warburg, membro do CFR, declarou à Comissão Senatorial de Relações Exteriores, cito, teremos um governo.
A questão é apenas saber se será obtido pela conquista ou pelo consentimento. Nicolas Sarkozy dirá algo semelhante. A população mundial só aceitará esse programa se acreditar que será necessário o controle total dos meios de comunicação. Nunca os crimes acima denunciados, perpetrados em tal escala, teriam sido possíveis se as populações afetadas tivessem. Portanto, concordou, e para isso, era necessário ter controle total sobre a informação. Controlar os meios de comunicação não consiste apenas em deter a informação. Fazer crer que Kinsey foi um cientista sério foi, portanto, a imprensa, toda a imprensa, foi cúmplice. Em 1914, no Colorado, a empresa Rockefeller chamou a guarda para escapar do baile. As famílias dos grevistas se refugiaram em cavernas que haviam escavado. As tropas borrifaram as tendas com querosene e retiraram 25 corpos carbonizados, incluindo os de 11 crianças. A indignação levantou o público contra os Rockefellers, que buscavam. Um conselheiro de relações públicas sugeriu um filho de Rockefeller foi ao local e o milagre aconteceu. A hostilidade, o interesse em relações públicas e manipulação da opinião era evidente. E quando se tem os meios, em vez de considerar apaziguar a mídia, Rockefeller decidiu comprá-la e colocar homens de confiança à frente. Então, ele chamou Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud e pai da propaganda em larga escala, que conseguiu fazer as mulheres fumarem apresentando o cigarro como um elemento de emancipação. Após a Segunda Guerra Mundial, Rockefeller possuía todos os jornais e seus editores-chefes, enquanto a CIA recrutava jornalistas com a dupla função de incutir no público o que se queria que acreditasse e fornecer à agência informações em primeira mão. Em 1991, David Rockefeller parabenizou calorosamente o prestigiado Washington Post, New York Times e Times Magazine, entre outros, por nunca terem revelado os Em Hollywood, o cinema foi convidado a fazer sua parte de propaganda enganosa e apresentar ao público uma versão da história que agrada. Para ilustrar a eficaz colusão entre os meios de comunicação e a agenda globalista, basta olhar como os jornais trataram as relações privilegiadas que uniram. Durante toda a guerra, Balusek abusou de muitas crianças. O caso foi revelado em 1957, após o estupro e assassinato. O julgamento revelou tanto esses crimes cometidos durante a guerra, quanto a correspondência mantida com Kinsey, com quem compartilhava sua. Por mais incrível que pareça, o fato é real. Enquanto a imprensa alemã se levantava indignada ao descobrir a colusão entre o pedófilo nazista e o pesquisador americano conhecido como Lobo Branco, a imprensa americana conseguiu não mencionar o caso e continuou, como antes, O controle da CIA sobre a imprensa é tão eficaz. Assim como foi eficaz o retrato suave e benevolente que o público percebeu de Kinsey, bom marido, bom pai, cientista. Embora ele tenha sido um eugenista obsessivo, pedocriminal em massa, racista, misógino, masturbador compulsivo, produtor e intérprete de filmes pornográficos, filmados em seu sótão, ou Kinsey era tão imprudente em suas travessuras conhecidas por sua universidade, pela Fundação Rockefeller, pela CIA, pela FBI, enfim, por todos, que deveria. No entanto, o público nunca soube de nada, até sua morte foi apresentada como serena. Um filme feito em 2004 o apresenta sob os traços de Liam Neeson, como esse americano médio conservador com cabelo em pé e gravatas borboleta, acompanhado de uma esposa que tricota ao lado da lareira, como um só homem.
Os meios de comunicação, em geral, venderam o perverso como um homem de ciência e fizeram engolir um discurso tão abominavelmente perigoso quanto aquele que afirma que são as preocupações dos pais que traumatizam as crianças. No entanto, as críticas não faltaram mesmo durante a vida de Kinsey. E bastou que o grande público não críticas pertinentes e contundentes foram publicadas e imediatamente colocadas. Hoje ainda, a revolução sexual que ele desencadeou de forma tão criminosa é motivo de orgulho, enquanto esses relatórios serviram para desencadear no mundo um tsunami de pornografia, violência, perversões sexuais de todo tipo. A Fundação, orgulhosamente, estampa seu logo na ridícula escala de King. Eles estão orgulhosos disso. Durante todos os anos em que atuou na Universidade de Bloomington, Kinsey teve em sua posse as confidências escritas de todos os seus colaboradores. Kinsey poderia ter revelado sua homossexualidade oculta ou suas manter os segredos de alcoolismo de um indivíduo, e Kinsey tinha todo. Da mesma forma, Cameron, seu colega no Canadá, que forneceu alguns altos funcionários pedófilos, a livre. Uma das explicações para o fluxo contínuo de subsídios que caíram. No entanto, Kinsey e Cameron estavam nas mãos tanto da Fundação Rockefeller quanto da CIA, que puderam assim controlar todos os mecanismos da administração que se desejava. De fato, a administração americana deslizou pouco a pouco para as mãos de um verdadeiro sindicato do crime que tinha o que fazer todos cantarem. Você conhece o discurso que o presidente Kennedy fez em 27 de abril de 1960 e onde ele disse, entre outras coisas, a simples palavra segredo é inaceitável em uma sociedade livre e aberta e nós somos, como povo, intrinsecamente e historicamente opostos. Decidimos há muito tempo que os perigos da ocultação excessiva e injustificada de fatos relevantes superam de longe os perigos que se citam para justificá-los. Estamos enfrentando no mundo uma conspiração monolítica e implacável que se baseia essencialmente em meios secretos para expandir sua esfera de influência, infiltração em vez de invasão, subversão em vez de eleições, guerrilhas noturnas em vez de exércitos em plena luta. É um sistema que mobilizou vastos recursos humanos e materiais na construção de uma maquinaria muito eficaz e com uma rede muito apertada que combina operações militares, diplomáticas, de inteligência, econômicas, fim de citação. O que a imprensa subserviente desdenhosamente chama de conspiração foi oficialmente reconhecido como tal por um presidente americano que precisamente morreu por querer se opor a isso. Vários escândalos na lista seriam fastidiosos e foram Citemos o caso Franklin Odebrecht, que parecia ser uma simples questão de dinheiro e se revelou uma abominável, história de tráfico. O empenho em fazer bem de uma equipe de investigadores resultou na realização de um documentário intitulado Conspiração do Silêncio, que foi programado em todo o país na primavera de Sob pressão de membros desconhecidos do Congresso, a exibição foi cancelada na última hora. E dinheiro caiu milagrosamente para compensar os produtores. E mais perto de nós, o caso Epstein ilustra como esses atos. A ação criminosa levou-lhe líder aos tribunais em 2008 e uma reportagem sobre seu caso foi retirada. Teremos que esperar até 2019 para que ele seja. Regularmente, desinformações aterrorizantes surgem sobre crimes cometidos por poderosos, especialmente pelos irmãos Podesta, como crimes cada vez mais documentados, em fotos, depoimentos e filmes, puderam ocorrer se não for o coração do Estado, que está corrompido pela octopucia, e Rockefeller, que puxa todo. Sabemos que Rockefeller é apresentado em sua página da Wikipédia, e que outro filantropo bem conhecido, um certo Bill Gates, também defensor da nova ordem mundial, usou os serviços da satanista Marina Abramovich para um de seus clipes, e nunca rompeu suas relações amigáveis com Jeffrey Epstein. Todas as comissões de investigação criadas para conhecer as contas da Fundação Rockefeller, ou o Fundo dos Relatórios. É bom saber que de 1953
a 1955, Nelson Rockefeller foi nomeado subsecretário do Ministério. Pode-se dizer que ele teve controle sobre todas as instituições envolvidas em experimentações humanas criminosas e que durante esses 2 anos foi feito para escondê-las do público e financiar. Em 1974, a CIA foi implicada por um artigo do New York Times. O presidente Ford então criou uma comissão de investigação especial que confiou ao seu vice-presidente, Nelson Rockefeller, que adivinhe. Mas ele convocou o diretor da CIA, William Colby, e conseguiu convencer. Mas aos poucos, de comissão em comissão, a verdade começou a surgir sobre as atrocidades cometidas pela CIA, mesmo que a essência continuasse. No entanto, nunca, absolutamente nunca, nenhuma investigação sobre Kinsey. Você conhece Hugh Hefner, que morreu? Ele foi o fundador da revista Playboy. Ele se esforçou sem limites para fazer de sua revista uma referência de qualidade. Vários grandes escritores não hesitaram em assinar. Se alguém comprava Playboy por sua pin-up central, a Playmate do mês, sempre poderia alegar que na verdade queria ler um artigo assinado por Jimmy Carter, Albert Schweitzer, o sério, o talento e a notoriedade, como álibi para os... Mas Hefner nunca tentou alegar que queria algo além de se deitar com as garotas mais bonitas possíveis e convencer o americano médio de a garota mais bonita do mundo, certamente. A ideologia promovida por Hugh Hefner, que disponibiliza mulheres nuas e disponíveis para todo homem, serve para convencer os homens de que as mulheres... A vagabundagem e a leveza foram apresentadas. Aqueles que sonham com a felicidade é o americano médio, que foi o... No entanto, não foram os americanos médios que se sucederam em sua mansão repleta de corredores discretos, túneis. Hugh Hefner tinha o que precisava para chantagear toda a elite que o vicia, e sua colaboração ativa com a CIA não deixa dúvida. Uma dessas Bunny Girls foi, aliás, uma espiã. E isso explica por que nenhum dos deslizes de seus convidados elegantes com garotas nem sempre consententes e nem todas maiores de idade, nem Hugh Hefner nem qualquer um de seus convidados foram jamais incomodados. Apesar, ele estava muito protegido e, acima de tudo... No entanto, a Playboy não foi apenas a revista das belas. Desde o início foi o promotor do sexo com crianças. Primeiro de forma velada e depois de maneira cada vez. Ele fez paralelamente o panegírico de seus poderosos. Dezenas de elogios entusiásticos sobre Nelson Rockefeller foram publicados, assim como centenas de artigos sobre o trabalho. Por sua vez, ao fazer uma análise detalhada das publicações da Playboy de imagens de crianças associadas ao crime e à violência, Judith Reisman recebeu do jornal uma enxurrada de artigos maliciosos e caricaturas odiosas. Em 1983, quando Judith Reisman foi encarregada pelo Ministério da Justiça do presidente Reagan de investigar a possível ligação entre os trabalhos de Kinsey e os... Enquanto suas pesquisas anteriores foram endossadas por diversas instituições totalmente confiáveis, uma verdadeira cabala se abateu sobre... Embora fosse considerada uma pesquisadora experiente e séria, uma campanha de imprensa a transformou em uma intrigante incompetente que deveria prestar contas ao Congresso. Como no mesmo momento o presidente Reagan queria uma investigação pública sobre a pornografia que poderia levar à proibição da Play, a indústria pornográfica contratou uma agência especializada para inundar os meios de comunicação e todo o espaço público com uma campanha de propaganda e relações públicas envolvendo ataques ad hominem contra os membros da comissão. Judith Reisman. Nada foi poupado a Judith Reisman. Calúnias, zombarias, desenhos ofensivos e os artigos que tentaram desacreditá-la se espalharam por anos. Ela muito alegava que a revolução sexual era uma conspiração, que Kinsey fabricou estatísticas, embora não haja dúvida razoável sobre isso. Enquanto ele investia dezenas de milhares de dólares por mês durante 2 anos para desacreditá-la, foi na Holanda que Hugh Hefner perdeu sua primeira batalha ao processar Judith Reisman por difamação. Os juízes holandeses consideraram que os trabalhos da Sarah Reisman apresentavam provas suficientes para rejeitar.
Resta que a imagem de Kinsey ainda não estava arranhada na mídia americana, e o filme com Liam Neeson ajudou a valorizar o gênio do grande cientista cujos estudos pioneiros mudaram tão maravilhosamente. A destruição da moral tradicional quebrou 3 gerações desde a guerra. Ao apresentar todos os desvios sexuais como normais e a fidelidade conjugal como antiquada, infundiu-se a doença mental em uma população abruptamente desconectada de seus referenciais morais, e o número de abusos sexuais aumenta a cada dia, e eles são cada vez mais violentos e sádicos, visando crianças, demonstrando uma grande e nobre abertura à ciência. Os Estados americanos agora autorizaram, se seu uso puder ser considerado educativo. A explosão de abusos cometidos entre crianças é agora as crianças se violentam e se sodomizam dentro da escola. Quem ousará dizer que sempre foi assim? Quem são os pseudo-educadores que vêm fazer propaganda de toda a sua desviação sexual em direção às crianças? Na verdade, foi difícil impor a revolução sexual à América, enquanto ela estava em pleno andamento na Europa. Para convencer uma população americana conservadora e pudica, foi necessário nada menos que o argumento científico. Uma máquina bem lubrificada de relações públicas profissionais e acadêmicos comprometidos conseguiu transformar um vicioso em um grande cientista, e os elogios continuam a chover sobre esse mundo. A promoção da ciência como critérios absolutos de verdade e do bem, removendo Deus e relegando-o ao nível de superstição obscurantista, obrigado iluminismo, exige do científico. No entanto, o mundo científico foi corrompido por uma lenta infiltração. Interesses privados e diversos estudos mostraram que a América detém o triste recorde mundial de publicação científica. Basta ver o número de mentiras divulgadas durante a atual crise do coronavírus para entender que o mundo inteiro seguiu o exemplo e que a mentira científica se espalha por toda parte, sem vergonha, através dos meios. A bomba atômica social, que foi o relatório Kinsey, continua seus estragos com a ajuda de uma comunidade científica silenciosa e paralisada, e é em nome da ciência que a pornografia e a obscenidade se infiltram. Temos consciência de que o que chamamos de caricaturas de Maomé são, na verdade, desenhos ofensivos e obscenos que se pretende ter o dever de educar uma criança é ensinar. A revolução sexual de Kinsey serve para promover todas as transgressões e valorizar a satisfação de todos os impulsos às escondidas dos pais, considerados. O resultado desse tsunami de sexo produziu uma explosão de estupros e diversos crimes sexuais, doenças venéreas, famílias desfeitas, abandono de crianças, crianças sem pai ou referência, delinquência por drogas e álcool. E os resultados, não? Vamos, de um lado, o autocontrole e a fidelidade conjugal, do outro, o mundo em que vivemos. Qual é o mais... Um dos aspectos mais sórdidos da fraude Kinsey é o abismo que separa a mentira. Longe de pregar a liberdade, Kinsey foi um assassino. Alguns de seus alunos tiveram a experiência. Enquanto ele defendia a inocuidade da masturbação, e Deus sabe quantos dados seus foram usados por publicações ditas sérias, sabemos que não se pode separar a promoção que ele fez com a explosão do mercado de pornografia, um auxiliar conveniente. Recusaremos ver que o autoerotismo desconecta o sexo do amor, e ousaremos afirmar se pudéssemos afastar com um gesto as conclusões delirantes de um psicopata, mas não. Com a ajuda da Fundação Rockefeller, o chefe da Playboy fundou um conselho para informação e educação sexual, o CIECOS. Todo Kinsey é apenas Kinsey nas salas é educação. O CIECOS recebeu apoio do Planned Parenthood no planejamento familiar depois da Unesco. Kinsey é uma referência mundial, não um estudante de medicina que escapa das conclusões delirantes do maníaco de Bloomington, cujo credo básico afirma que as crianças são capazes de atividades sexuais desde... A influência do CIECOS foi tal que se chegou a reformar o Código Penal americano e se abandonaram aos poucos os artigos que protegem. É por esse meio que se chegou a formular a famosa derrogação à regulamentação
sobre obscenidade que gerações de crianças estão agora sendo alimentadas com o sexo desde tenra idade, desconectadas de suas raízes morais e civilizacionais, incentivadas a questionar a autoridade. Elas estão destinadas a ser os soldados dóceis da nova ordem mundial. A nova ordem mundial deve passar pela internet, que tem em mãos de especialistas a arte de obter o consentimento das massas através da mentira e do controle mental, e estão prestes a dominar completamente. Vimos como, com algumas mentiras hoje atualizadas, foi possível, em escala planetária, parar e... O argumento foi o mesmo que para Kinsey: a ciência, a medicina, o conhecimento, a razão. Kinsey foi uma das peças-chave do programa de submissão das populações à nova ordem mundial preparada. Seu trabalho consistiu em revestir a destruição da moral e da família com uma justificativa científica e o nomadismo sexual mais desenfreado com uma cor libertadora. Em poucas décadas, os pseudo-trabalhos desse charlatão permitiram um desenvolvimento sem precedentes da indústria pornográfica, a despenalização de quantidades de abusos sexuais em populações cada vez mais jovens, a introdução do sexo e isso não vai parar se deixarmos a... Kinsey colaborou com as mais altas instâncias científicas comprometidas em abomináveis crimes, perpetrados sobre populações cativas usadas como cobaias, desrespeitando todas as regras. O desequilibrado Kinsey, que essas práticas masoquistas levaram à morte, não sabia fazer a diferença entre terror e prazer, os sintomas de um podendo... Uma mente normal sabe fazer a diferença. A de um psicopata pode alegar que é sobre a tortura de milhares de crianças que foi fundada toda a política de educação sexual nas escolas, prometida por todas as agências da ONU e levada em... Lembro para a memória que a escolaridade na França se tornou recentemente obrigatória a partir dos 3 anos e que o presidente Macron... Notemos também que o segundo confinamento não proíbe mais enviar as crianças. Mas não devemos acreditar que o objetivo final dessas horrores, este é apenas o instrumento de um objetivo final, que é o governo mundial que não se realizará sem a destruição total da civilização ocidental cristã. Através da sedução, da mentira, do terror, da manipulação de massa, da deturpação da pesquisa científica, forças malignas que odeiam o amor e o dom Acordem. Vocês encontrarão no texto anexo todas as referências e provas que... Obrigado por